Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, povo abençoado por Deus. Mais uma vez eu de volta, pastor Wanderson Medeiro, trazendo aqui mais dicas de como pregar a palavra de Deus. E hoje a dica vai ser sobre o paralítico de Cafarnaum. Uma história muito conhecida, mas muito linda. Claro que esta passagem bíblica dá para pregar ela de várias formas, de vários ângulos, mas eu preparei aqui uma forma de pregar esta mensagem. E esta mensagem, esse vídeo, ele tem a intenção de ajudar aqueles iniciantes pregadores, ou até mesmo você que já prega, mas você talvez é iniciante, ou você que nunca pregou, ou tem medo de pregar. Na verdade, você não tem medo de pregar, você é até corajoso, mas você não sabe onde começar o sermão, começo, meio e fim. Então, esse vídeo vai te ajudar. Eu tenho certeza que você acompanhar esse vídeo do começo ao fim, você vai criar essa coragem para pregar esta palavra, tudo bem? Vamos lá então? Antes disso, verifique se você ainda não faz parte do inscrito do nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e se puder também compartilhar esse vídeo para ajudar outros pregadores iniciantes em nome do Senhor Jesus. Bom, então, a primeira coisa que eu costumo sempre aconselhar os nossos inscritos no canal é você que vai preparar uma mensagem como essa, por exemplo, vai falar com o Espírito Santo, busca Deus em oração, se consagra nesse dia se possível, separa para Deus, para que Deus possa te usar na pregação, tá bom? Vamos lá. Então, todos nós conhecemos aqui. Apesar que essa história do paralítico em Cafarnaum se repete em Mateus e também no livro de Marcos. Mas eu quero ler aqui Lucas, capítulo de número 5, apenas o verso de número 20. Porque eu sempre costumo dizer, quando você for fazer a leitura na igreja, evita de ler toda a história ou todo o texto e contexto para não cansar o povo. Até porque dificilmente eles não vão conhecer a história. Apenas o versículo 20 do capítulo de número 5 está escrito assim, já é o suficiente. Está escrito assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Amém? Só esse versículo já é o suficiente para você começar a desenvolver a sua mensagem. Vamos lá então. Depois que você fez a leitura do versículo que lemos, o versículo 20, você pode já apresentar a temática desta mensagem. E a temática que eu preparei a temática é a seguinte: 4 passos para alcançar o milagre. Então você pode falar assim: meus amados irmãos, nesta noite, ou dependendo do horário que você estiver pregando, geralmente é à noite, nesta noite eu quero pregar sobre o tema 4 passos para alcançar o milagre. Ou seja, 4 passos que os 4 amigos do paralítico deram para que o milagre acontecesse. Então, quando você dá uma temática, quando você lança o tema, por exemplo, como esses 4 passos, você já toma a atenção do público para você. Então você já prende o público para você, isso é muito importante. E provavelmente os ouvintes vão querer te ouvir até você revelar o 4º e último passo para alcançar o milagre. Entendeu? Até aí tranquilo? Então você lança o tema, faz uma pequena, logo após vem a introdução. O que é uma introdução? Uma introdução é um resumo bem rápido do que você vai falar. Você pode pegar alguns pontos, escolha aí um ponto principal e você usa como introdução, ou só um pedacinho, um trechinho da mensagem também já é uma introdução. Bom, depois que você fez a pequena introdução, agora você tem por obrigação a começar a contar a história do começo, meio e fim. Então, no caso aqui, seria do versículo 17 ao versículo de número 26. 17 ao 26, aqui já está toda a narrativa dessa história. Então, qual é o meu conselho? Grave esta mensagem no teu coração, leia várias vezes se possível, leia quantas vezes for necessário, até você memorizar na sua mente e guardar ela no teu coração. Assim facilita mais o desenvolvimento da tua mensagem, você fica mais tranquilo em cima do púlpito, com certeza vai te ajudar. Não é difícil de decorar esta história que é poucos versículos. Guardou a mensagem? Bom, depois que você contou a mensagem, agora vem um segredo. Então, queridos e amados irmãos, baseado nessa história que eu acabei de narrar para lembrar quem já conhece e ensinar quem nunca ouviu, agora eu quero primeiro então já lançar qual o primeiro passo que eu vejo dentro dessa história que fez o paralítico alcançar o seu milagre. Sem esse passo, o milagre
jamais aconteceria. O primeiro passo é o seguinte: eu vejo que eles tiveram fé. Exatamente. Então você já pode começar falando sobre a fé. E o próprio versículo que nós lemos, Jesus falou, vendo a fé que eles tinham. Jesus viu a fé dos 5, por assim dizer. Jesus viu a fé do paralítico e Jesus viu a fé dos 4 amigos do paralítico. Então, o primeiro passo para alcançar este milagre tiveram que ter fé. Então você pode desenvolver sobre assunto de fé. Por exemplo, eu tenho o costume de sempre pegar algum versículo, alguma concordância, um verso que se encaixa em cada ponto da mensagem. Por exemplo, você pode, dependendo da quantidade de versículos que você quiser citar, eu sou apaixonado em citar versículos, quem me conhece, já me ouviu pregar, sabe disso. Então eu anotei aqui, por exemplo, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem este primeiro passo, seria impossível esses 4 amigos alcançar o milagre do seu companheiro paralítico. Por quê? Porque lá em Hebreus 11, 6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Então você já pode desenvolver sobre fé. Existem coisas que tudo é possível ao Senhor, mas a gente vê no texto que existem coisas que é impossível ao Senhor. Quando eu não tenho fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você já pode fazer aí, trabalhar em cima da palavra fé. É apenas uma dica, tá bom? Por exemplo, queridos, a Bíblia também diz lá no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, conhecido da igreja, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê ou que não se vê. Então, queridos, é preciso ter fé. Sem fé era impossível aqueles homens alcançar o milagre do seu companheiro paralítico. Então você desenvolva o primeiro ponto sobre a fé. Você também pode pegar exemplos, outros exemplos, por exemplo, queridos, Bartimeu foi a mesma coisa. Bartimeu, se não tivesse fé, não seria curado da sua visão. A mulher do fluxo de sangue, se não tivesse fé, não tocaria na aula do Senhor Jesus. Então você pode usar algumas histórias semelhantes, muito cuidado com o tempo que foi estabelecido para você pregar, por exemplo, de 40 a 50 minutos, então você tem que saber administrar esse tempo, tá bom? Então eu te aconselho até mesmo você pregar no quarto, verdade? Prega sozinho no quarto, prega para você mesmo, vai desenvolvendo, compartilha com alguém, com a sua esposa, se você é casado, com a sua namorada, enfim, com algum companheiro, você já vai desenvolvendo a mensagem, é uma grande estratégia. Segue este conselho. Bom, depois que você desenvolveu o primeiro ponto, você vai falar: queridos, então, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Quer alcançar o teu milagre? Então tenha fé. Você entendeu? Sendo assim, eu quero pregar, vamos para o segundo passo que eles alcançaram. Segundo passo que fizeram com que alcançasse o milagre. O segundo passo é o seguinte: é a palavra decisão ou atitude. Exatamente. Então, começa a desenvolver o segundo ponto, que é atitude ou decisão. Observem bem que dentro dessa história, o pregador tem que ser bem criativo e pensativo. Tem que pensar, você tem que tentar entrar na história para você ter a revelação do Espírito Santo. Observem bem a história, né? Sabemos que havia uma multidão, ninguém entrava, ninguém saía dentro da casa, então eles olhando aquela casa, não tinha como entrar, não tinha como chegar até perto de Jesus, apenas eles tiveram uma ideia, tiveram uma escadaria por lá de fora da casa, eles sobem com aquele paralítico, desforram todo o telhado e lançam aquele paralítico, com certeza com corda nas 4 pontas daquela maca, e os 4 amigos desceram até a presença do Senhor Jesus e o milagre ali aconteceu, que você já conhece. Bom, então para eles chegar a este ponto, tiveram que um dos 4 tomar atitude, não é assim? Alguém tem que tomar uma decisão, alguém tem que tomar uma atitude. Então observem bem que se encaixa. Por que primeira fé? Se não tivesse fé, eles não fariam o que eles fizeram. Se não tivesse fé, nenhum deles, eles não tomaria atitude e decisão de enfrentar a multidão, talvez ser taxado por loucos ou etc., coisa semelhante, por essa atitude de loucura que eles estavam cometendo. Então, tudo isso aí é atitude, é tomar decisão através da fé. Então, começa a desenvolver o segundo ponto, que é perseverança. Cita também um versículo sobre perseverança. Eu anotei aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, vai se encaixar, observem bem. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé, lembra do primeiro passo que é a fé? Se encaixa. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Consegue compreender que um versículo de concordância, ele se encaixou no segundo passo, que é a fé que gera perseverança?
Então você pode falar, meus irmãos, olha só que a fé, ela produz em nós a perseverança. Então, primeiro ponto é você ter fé em Cristo Jesus, ter fé que Deus vai realizar o seu milagre. Então você pode desenvolver a palavra perseverança. Você pode citar outros exemplos. A mulher do fluxo de sangue perseverou para tocar na orla. Bartimeu perseverou clamando para que Jesus viesse atendê-lo. Então você pode desenvolver conforme o Espírito Santo vai colocando no teu coração. Tudo bem? Aqui é apenas uma dica, então eu estou sendo um pouco rápido para não te cansar. Mas te aconselho, não saia do vídeo. Vamos então para o terceiro passo para alcançar o milagre. Primeiro foi a fé. Eu falei da perseverança, né? Também tem a atitude. Eu acho que eu fiz a confusão aqui. Vamos lá. Mas não vou editar o vídeo por causa disso não. Vamos lá. Eu anotei aqui. O primeiro passo é a fé. O segundo passo é tomar atitude ou decisão. Eles tiveram que tomar uma atitude. Terceiro passo, tiveram que perseverar. Ou seja, não basta ter fé, não basta tomar decisão e atitude. Só que quando eu tomo uma decisão, uma atitude, eu vou encontrar obstáculos. Eu vou encontrar barreiras pelo caminho. Então, eu preciso perseverar. Então, só recapitulando aqui, o primeiro passo que eles deram foi a fé. O segundo passo foram atitude ou tomaram decisão. Terceiro, tiveram que perseverar. Tá bom? Tiveram que perseverar. Perseverar. Por quê? Tiveram que subir aquela escadaria, enfrentando a multidão. Tiveram que fazer um buraco no telhado. Olha só quanto obstáculo eles encontraram. Mesmo assim, eles perseveraram. Amém? Então, primeiro passo, fé. Segundo passo, atitude ou decisão. Terceiro passo, para alcançar o milagre, perseverança. Tá bom? Eu fiz uma confusão aqui, mas você já entendeu. Não vou editar, tá bom, queridos? Aqui é, como diz lá no Faustão, se vira nos 30. Só não é ao vivo, vai ficar gravado, mas não vou editar, porque é assim que a gente vai aprendendo mesmo, no naturalzão mesmo, tá bom? Sendo assim, vamos para o quarto passo para alcançar o milagre. Esse quarto passo nada mais é do que o amor. Você concorda? Porque para fazer o que eles fizeram por causa de um amigo, se não tiver amor, jamais eles alcançariam o milagre na vida daquele homem. Então, você falando do quarto e último passo, você pode começar a desenvolver. Eu peguei um texto muito conhecido, você pode citar 1 Coríntios, que Paulo fala no capítulo 13, no verso 1 que todos nós conhecemos, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino e tal. Todo aquele contexto de amor, você pode desenvolver esse último passo sobre amor, conforme Deus direcionar o teu coração. Ah, pastor, mas como é que eu faço para ter essas concordâncias? Se você não tiver uma Bíblia de concordância, a Thompson é muito bom. Vai aqui a dica, a Thompson, bem no finalzinho, tem vários estudos. Foi a primeira Bíblia que eu tenho até hoje de estudo. Ela tem ali concordâncias bíblicas. Se você não tiver, por enquanto, essas ferramentas, é muito importante para a vida de um pregador. Você pode entrar no Google mesmo, entra no Google, pesquisa sobre cada tópico aqui, atitude na Bíblia, alguma palavra de fé, ou alguma palavra de perseverança, ou alguma palavra sobre amor. Com certeza você vai achar algumas ferramentas boas ali, alguns textos que vai ampliar a tua mensagem. E esse medo de você pregar apenas 15 minutos, 10 minutos, tenho certeza que vai até faltar tempo para você. Tá bom? Pode ter certeza disso. Então, se desenvolveu sobre o amor. Agora vem a conclusão. Então, observem bem, foram 4 passos. Vou repetir aqui, vamos lá? Eu tenho o costume de pedir para a igreja repetir, que afinal de contas, você é um mensageiro, você está ensinando os ouvintes, tá bom? Meus irmãos, então vamos recapitulando comigo para você nunca mais esquecer. Qual foi o primeiro passo que eles deram para alcançar o milagre? Eles vão repetir: a fé. Qual foi o segundo passo? Atitude. Terceiro passo que esses homens deram: perseverança. Quarto e último passo foi o amor. E nunca mais os ouvintes vão esquecer a tua mensagem. Ainda que seja mais simples que seja, mas eu tenho certeza que elas nunca mais vão esquecer. Tá bom? Pega essa dica aí de ouro. Você faz a conclusão, né? Quer alcançar o milagre na sua vida? Tenha fé. Quer alcançar o milagre na tua vida? Toma uma decisão hoje. Quer alcançar o milagre sobre a tua vida? É preciso perseverar. Quer alcançar o milagre sobre a tua vida? É preciso amar Jesus Cristo de corpo, alma e espírito. Então você pode fazer essa conclusão. E o mais importante de toda a mensagem: não adianta ter uma mensagem muito boa, elaborada, se você não fizer o apelo. Afinal de contas, o papel, o objetivo da mensagem, a Bíblia chama ela como uma semente.
Você lança essa semente e você precisa pescar essas almas. Então você tem que fazer um apelo. Existe alguém no nosso meio, porque como você já contou toda a história, né, que no final Jesus curou esse paralítico, um homem que alguma consequência de pecado deixou ele em cima de uma maca, mas observe bem, a maca que passou a dominar aquele homem naquela situação, passa agora a não mais dominar. Jesus levanta aquele paralítico e ele vai para sua casa com a maca sobre as suas costas. Então você pode fazer um apelo, por exemplo, você que algo paralisou sobre a tua vida, você que está totalmente limitado por causa talvez do pecado, alguma decisão na vida que você está levando, vem para Jesus hoje. Jesus te chama, Jesus quer te levantar dessa paralisia espiritual, Jesus quer te colocar de pé, Jesus quer te ensinar a andar com as suas próprias pernas. Então você pode fazer este apelo e convida as pessoas. Tenho certeza que o Espírito Santo vai usar estas palavras, vai tocar no coração desta pessoa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tudo bem, queridos? Bom, sendo assim, a gente termina então essas dicas. Que Deus possa abençoar a tua vida. Como eu disse, dá para fazer parte 2, parte 3, parte 4, se possível, só sobre esta passagem bíblica. Mas aqui é apenas uma dica para que você tome uma decisão e passe a cumprir a chamada de Deus sobre a tua vida. Deixa o medo de lado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, claro. Relembrando a você que também temos no nosso canal, confere aí, aplicações bíblicas. Então nós lançamos 3 vídeos por semana. 2 vídeos na semana é sobre como pregar sobre tal assunto, como por exemplo, esse que você acabou de ouvir. E também uma vez na semana nós lançamos também aplicações bíblicas. Pega alguns textos, faça algumas aplicações. Com certeza isso vai te ajudar muito. Dá para você criar uma mensagem em cima das aplicações que eu faço. Deus vai ampliar a sua mensagem. Você vai ser um grande pregador, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus. Bom, chega de mais enrolação. Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo. É claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Até a próxima dica. Não perca. Até mais.